Eu sou doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense, acho que eu já me apresentei hoje, enfim, mas é bom reiterar algumas questões. E eu penso a alforria dentro de um determinado contexto social e espacial, que é do maior porto de escravizados do mundo moderno, que foi o Rio de Janeiro. Né? Você tem trabalhos importantes que demonstram um fluxo de africanos escravizados para a Bahia, e essas conexões entre Bahia e Minas, ontem o Douglas apontou muito bem, mas o Rio de Janeiro ele tinha uma preponderância significativa no tráfico de escravizados, porque ele fazia conexão não só com as Minas Gerais, mas também com a região sul, mais especificamente com a região do que se chama Rio da Prata, né, que vai ser parte da América Espanhola ali depois. Então, esse território que eu penso, essas liberdades, ele é um território de mobilidade, né? Então, eu comecei a chegar, né, inicialmente na minha pesquisa de mestrado, eu comecei a me debruçar sobre os aspectos qualitativos das fontes, depois que eu li a dissertação do Douglas, mas assim como ele apontou ontem, eu também percebi que haviam indivíduos, por exemplo, que tinham liberdades que eram concedidas no Maranhão, ou na Bahia, ou em Pernambuco, e que, de certa forma, eram categorizados como libertos, e na origem aparecia que eles eram desses lugares. Então, eu comecei a pensar na Baía da Guanabara enquanto espaço de sociabilidade no período colonial. Um erro que nós, historiadores, cometemos durante muito tempo, assim como não dialogar com a filologia, foi não nos atentarmos aos mapas, não prestarmos atenção na sequência dos mapas históricos e como eles foram constituídos para exploração do território. Com isso, a gente acabou fazendo uma história local e que muitas vezes é vista como uma história que representa toda a realidade de um determinado território. Ou seja, fazia-se estudos sobre o recôncavo da Guanabara, que é hoje denominado, por exemplo, São Gonçalo, município de São Gonçalo, na região de Niterói. Né? E dali se determinava que todas as alforrias e tudo que representava a alforria do Rio de Janeiro partia daquela perspectiva. Eu comecei a pensar essa alforria em dinâmica atlântica a partir do encontro de um caso de 4 marinheiros, né, que eu não vou apresentar aqui para vocês hoje, porque os aspectos que eu vou demonstrar são outros, mas de 4 marinheiros, né, que eram chamados de marinheiros, que tinham um nome e que eram comerciantes de carne seca, né? E que saíam do Rio Grande do Sul de barco e vagavam até a região do Maranhão para vender a sua mercadoria, a mando do seu senhor. Um belo dia, chegando nessa região do Maranhão, o navio é apreendido pelos franceses. E os franceses apreendem a carga, apreendem o navio, mas concede a alforria aos 4 marinheiros. Né? Quando eles voltam para a capitania do Rio de Janeiro, que era onde parece que funcionava o entreposto comercial do senhor, eles querem se categorizar como libertos. O problema é que a alforria estava em francês e foi concedida pelos franceses. Então, eles entram na justiça. Né? E então, eu fiquei pensando, eu falei, que tipo de indivíduo é esse que anda de barco, né? Eles são caracterizados como marinheiros, faz esse trânsito de mercadorias e comércio, vai até a região do Maranhão, volta, é reescravizado pelo seu senhor e entra na justiça. Né? O que impedia esses indivíduos, por exemplo, de fugir? Né? Então, a gente entra naquela discussão que o Douglas apontou muito bem, de que a alforria ela era produzida em várias instâncias. Né? E também ela era concedida pela justiça. Mas ela só era concedida, no caso dos processos que eu estou analisando, pela justiça, mediante pagamento. Tá?
No Rio de Janeiro, você tem uma preponderância muito grande de trabalhos que levam em consideração as alforrias, ditas alforrias cartoriais, né? Desculpa, as alforrias paroquiais, né? Que são as alforrias que são deixadas em testamento e também dada em pia pelos padres. No momento do batismo do indivíduo escravizado, o padre concedia a alforria. E o que o Douglas demonstrou ontem, quando você viu que, tecnicamente, esse tipo de alforria não tinha validade, porque era necessário que o indivíduo registrasse em cartório a sua liberdade. Outro dado também que eu levantei, que eu vou demonstrar um pouco mais à frente, é que as alforrias, no caso específico do Rio de Janeiro, e aí lembrando, né, as alforrias tem que se prestar atenção a essa questão, como ela é produzida a nível local. Existem diferenças documentais e existem provavelmente equívocos que foram construídos a partir da arquivologia, que não nos fazem perceber a totalidade desses documentos, né? Mas eu consegui, de certa forma, a partir dessa análise ampla, mapear alguns estudos de caso sobre indivíduos escravizados que contestaram na justiça, sobretudo no século XVIII, as suas liberdades, né? Então, como eu posso afirmar que o indivíduo ele é forro, né? Se ele foi libertado por um padre, se a documentação demonstra que a liberdade tinha legitimidade somente se ela fosse registrada em cartório. Outro dado também é que, apesar de o Rio de Janeiro ter se debruçado, os estudos sobre a alforria do Rio de Janeiro, majoritariamente, terem se debruçado sobre 4 ofícios de notas, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ofício, essas alforrias ainda estão dispersas por vários arquivos. Então, não é possível detectar de forma efetiva o quantitativo de alforrias que se era produzida no Rio de Janeiro e afirmar, né, que essas alforrias detinham validade de fato. O indivíduo poderia ser categorizado como for. Tá? Então, eu vou começar a minha apresentação fazendo algumas ponderações teóricas, demonstrando, inclusive, por que eu e Douglas discordamos, mas dentro de uma cordialidade acadêmica e profícua, e como eu penso essa Baía da Guanabara e as liberdades que circulam na Baía, com as conexões com a África, a Europa, enfim. A Baía da Guanabara como espaço de sociabilidade. Eu tenho visto os alunos do GFIL... Só um instante que eu vou fechar a janela aqui por causa do barulho. Isso vai aparecer na filmagem, mas não tem problema, não. Eu tenho visto os alunos do GFIL citarem muito o professor Luiz Felipe Alencastro, né? Eu gosto muito do trabalho O Trato dos Viventes, mas eu trabalho numa perspectiva mais ligada ao Alberto da Costa e Silva, porque eu gosto de trabalhar com um trânsito de culturas. Então, como esse indivíduo que é escravizado em África vai virar o marinheiro comerciante, né, de cargas, que ia até o Maranhão, que circulava? Como se dava essa circularidade de libertos? E aí, usando um termo da Beatriz do Nascimento, como essas comunidades transatlânticas de transumâncias culturais, né, de conexões, de hibridização, de processo que eu chamo, né, eu gosto muito de utilizar esse conceito, o processo de criolização, né, porque crioulo é um estereótipo, né, mas ele também é um conceito. Né? Então, como se dá esse processo de criolização? Então, eu penso muito a partir de um livro do professor Alberto da Costa Silva, chamado Um Rio Chamado Atlântico. Né? Como esses rios da África e essas transumâncias culturais se conectavam até a outra margem do Atlântico.
Nós éramos um lugar de intensa circularidade. Não há condições de você pensar cidades como Salvador, Pernambuco e Rio de Janeiro, que eram os grandes centros de comércio durante o período colonial, sem entender que os indivíduos trafegavam pelo Atlântico, vagavam pelo Atlântico e vagavam também pelos rios. Tá? É muito importante a gente entender essas dinâmicas sociais para além somente dos documentos, mas levando também em consideração o território. Tá? Então, eu penso essa alforria em perspectiva atlântica, porque eu penso esses indivíduos que vagam por esse mundo atlântico, né? Senhores, forros, né? Escravizados, libertos. Quais tipos de categoria vagavam por esse universo, inclusive fazendo comércio? Né? Então, eu sou um historiador da economia. Então, eu penso a partir dessa perspectiva atlântica. Tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, o que significa justiça na América Portuguesa? No caso específico do Rio de Janeiro, existe uma discussão sobre quais instâncias, é mais ou menos como funciona essa questão da justiça no Brasil hoje, das instâncias judiciais, né? Sobre quais instâncias podiam julgar os casos ligados à liberdade, se podiam ser julgados localmente ou se tinham que ir para a casa de suplicação com intermediação feita a partir desses indivíduos que o Douglas mostrou ontem, né? Então, mas basicamente ela estava materializada na figura do rei. A professora Luciana Brito, na palestra que ela deu no GFIL, ao lado da professora Marisa Soares, Eliana e Pablo, ela disse uma coisa que foi muito significativa. Ela disse: é impressionante a crença que os escravizados tinham na justiça. Apesar de serem escravos, eles tinham uma crença na justiça. Então, eu fico refletindo, essa justiça, ela de fato está materializada na figura de Vossa Majestade, pelo menos nos processos que eu tenho analisado. É possível que dentro de um processo de longa duração, essas cartas e esses relatos tenham passado uma ideia de que havia uma justiça ampla na figura do rei. Né? Isso era mais um mecanismo de amarrar os indivíduos àquelas redes sociais. No caso envolvendo o processo de alforria, geralmente o escravizado era o suplicante e o senhor era o suplicado. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês que tem casos em que o senhor também, ou no caso a senhora, entra na justiça. Né? Qual é a riqueza dessa documentação? Primeiro, ela demonstra essa circularidade atlântica. O indivíduo sai do Brasil, do que se entende como Brasil, né? Vai até Angola, depois de 30 anos de escravizado, né? Um outro processo que eu estou trabalhando, e lá em Angola ele manda uma carta pedindo a carta de alforria, porque ele trabalhou durante um determinado tempo e ele quer se sentir liberto. A grande questão é, ser liberto, nesse caso, é status social, ascensão social ou segurança jurídica, para que ele não fosse reescravizado. São discussões que a gente tem que entender nos aspectos qualitativos do texto. Isso daqui parece uma teia de aranha, né? É meio engraçado, mas isso me fez eu incluir esse mapa, Douglas, ontem, depois que eu esqueci de incluir alguma coisa sobre o território, como você colocou, o mapa das fronteiras das Minas Gerais e os territórios de produção de liberdade. Isso daqui era o Rio de Janeiro no século XVIII. Ao centro, vocês podem ver a Baía da Guanabara, né? Essas conexões, elas são muito pouco trabalhadas, e aí eu vou demonstrar por quê. E esse território é muito complexo, por isso que muitas vezes os cartórios eles eram itinerantes, eles vagavam por esse território.
Nas cartas que eu trabalho, por exemplo, aparece alforria produzida em morada de. Provavelmente porque o indivíduo, como tinham esses atravessadores, né, e os patronos, eles faziam esse translado, né, para que pudesse ser produzida essa alforria localmente. Então, hoje, se você olhar o mapa do Rio de Janeiro, provavelmente você não vai enxergar 90% desses rios. Todos eles estão soterrados. Mas isso era a Baía da Guanabara e o Rio de Janeiro do século XVIII. Sobretudo as conexões que ele fazia com as Minas Gerais, com o Brasil Central, com Goiás, e com o estado, com o que seria o estado mais tarde do Estado do Espírito Santo, a capitania do Espírito Santo, Campos dos Goitacazes, enfim, era uma sociedade, para usar de novo o termo da Beatriz do Nascimento, uma comunidade transatlântica conectada por rios. Por isso que o Alberto da Costa Silva ele traz uma metáfora muito interessante no livro dele, que ele diz que a África entrou pelos rios do Brasil, né? Que nós deveríamos perceber que a África entrou também pelos rios do Brasil. Ele está falando de indivíduos, mas ele está falando de cultura, né? Então, é esse espaço de sociabilidade que eu vou pensar as alforrias e as liberdades em uma perspectiva atlântica. Bom, esse mapa aqui foi feito pelo Adriano Novaes e demonstram as rotas que conectavam o Rio de Janeiro ao Brasil Central, né? A variedade de rotas. A gente aqui tem uma mania muito estranha, diria eu, um pouco parecido com aquela ideia de descobrimento do Brasil, de achar que a história colonial do Sudeste ela era feita pelo caminho velho e caminho novo. Na verdade, não, existiam vários caminhos. E esses caminhos eram feitos através de acordos com contratadores e índios remeiros. Olhando a importância da história indígena aí. Índios atravessadores e remeiros, né? Então, eu trabalho com essas conexões especificamente também. Então, era um território complexo de se entender, né? Eu não posso achar que uma determinada alforria produzida em somente um pedaço desse território representa toda a realidade social da espacialidade fluminense, né? Isso é generalização. Então, eu tenho que entender as complexidades territoriais para, de fato, entender o que significavam essas liberdades no mundo atlântico. Isso é o que seria hoje. Vocês podem ver que aqui eu coloquei esse mapa só para ilustrar, tá? A Reduc, a refinaria de petróleo de Duque de Caxias, e ela está encaixada justamente em uma série de rios que conectavam até a região do Recôncavo, que hoje não existem mais. É uma região que está morrendo, assim, por causa da poluição, né? Então, o fato de nós não nos atentarmos às territorialidades nos levou também a cometer equívocos em relação a essas liberdades e formas de produção de liberdade. E a partir de agora, eu venho com algumas informações que vão ratificar um importante apontamento feito pelo Douglas de ontem, que é a diferença entre escritura da liberdade e a Carta de Alforria em si. É uma tese muito importante sobre aspectos quantitativos, tá? História serial, feita no Rio de Janeiro, foi produzida pelo Fábio Pesavento, lá na UF, e ele analisou mais de 6.500 escrituras públicas. Mas a questão é que o Fábio ele não estava interessado em estudar alforria. O Fábio estuda bens imóveis, prédios, terra, tá? Mas dentro dessas escrituras públicas, depois citadas no Arquivo Nacional, o que chamou a atenção dele foi o fato de terem muitas escrituras de alforria, né, que atingiu um impressionante número de 1.500 escrituras em cima desse total de 6.500 escrituras públicas. E aí ele faz aqueles apontamentos clássicos que a historiografia faz,
não levando em consideração os apontamentos que o Douglas fez ontem, né? Que geralmente as alforrias elas são divididas nessas categorias: alforria paga, alforria gratuita, e aí o pagamento parcelado, a coartação. E eu achei a coartação no Rio de Janeiro. Se dizia que a coartação só existia em Minas Gerais, mas, de fato, ela existe também no Rio de Janeiro, né? Isso está, inclusive, no último capítulo da minha dissertação de mestrado. Então, é só para chamar a atenção que, em alguns casos, e isso já foi detectado, o Rio de Janeiro é uma grande bagunça arquivística, porque as alforrias elas podem estar nos livros de notas, mas também tem o livro de registros gerais. Uma das hipóteses, né, e aí eu estou buscando outros argumentos para consolidar essa hipótese, é de que o fato desse território ser muito complexo em relação a essas conexões com o Rio, as escrituras estão, as escrituras de liberdade estão nos registros gerais, porque são nos registros gerais que esses cartórios, de forma itinerante, iam até a casa do senhor para produzir alguma alforria. Ou utilizavam aqueles indivíduos que iam até o cartório, né, para poder, enfim, fazer a chancela da produção da alforria. Bom, a perspectiva teórica. Eu já tenho feito propaganda, fiz ontem no GFIL, fiz ontem em toda a conversa que eu falo, qualquer pesquisador da filologia que eu tenho dialogado nesses dias intensos de debate, é que, assim, dentro de uma perspectiva teórica, eu penso uma história antropológica, mas agora eu estou querendo encaixar nesse conceito aqui uma história antropológica e filológica, né? Mas isso também está no terceiro capítulo da minha dissertação. Eu não consigo pensar a história sem um diálogo com a antropologia, né? Porque quando eu comecei história, eu fiz história justamente em uma região denominada Baixada Fluminense, hoje, que fica nessas regiões entre rios, que era um recôncavo da Guanabara, e eu comecei a trabalhar com o candomblé. E ali eu aprendi um pouco a fazer etnografia e antropologia, e a pensar a sociabilidade um pouco dos escravizados, porque o candomblé é uma religião diaspórica. Alguns cometem o anacronismo de dizer que o candomblé em si é uma religião que vem da África, parece que vem pronta e se estabelece no Brasil. Não, ela se dá em imbricação de elementos indígenas também, né, europeus, né? Enfim, é uma religião constituída na diáspora e é um elemento de resistência, né? No meu entendimento de quilombo, todo candomblé é um quilombo. Então, eu sempre me debrucei sobre a antropologia. Quando eu fui estudar no mestrado, eu comecei a ter acesso a essa série de textos, né, dos historiadores da Escola dos Análises, que tem esse diálogo importante com a antropologia que nós, né, um pouco deixamos de lado nos últimos anos por conta da história serial. E aí eu trago duas citações aqui para vocês, e que eu uso meio que como mantra na minha vida. Assim. Eu penso muito essa história antropológica, essa história vista de baixo e essa história preenchida de carne. Eu não consigo ver uma história fria, desprovida de violência, desprovida de redes de sociabilidade, desprovidas enfim, como se esses indivíduos eles não tivessem suas expectativas, suas necessidades, suas capacidades laborativas. Então, a história que eu penso e argumento e que defendo, né, é uma história antropológica. É uma história que eu uso muito números, sim, eu sou um historiador da economia, mas a gente tem que entender que a antropologia, que há uma linha, né, dentro da antropologia que se chama antropologia econômica, né? E aí eu uso muito um livro chamado de um enfim, antropólogo
eu acho que é um dos melhores livros do século XX, que se chama A Grande Transformação. O nome do antropólogo é Karl Polanyi. Tá? A Grande Transformação. É um livro genial, assim. Ele tem alguns problemas, porque é um livro mais teórico do que com base de fonte, mas o Polanyi está, sobretudo, pensando os motivos da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o Polanyi ele é fundamental para eu pensar essas redes de sociabilidade. Então, ele me dá instrumentos para pensar esse universo hibridizado e criolizado dentro desse contexto, desse território da Baía da Guanabara. Tá? Então, é a partir daí que eu trabalho. A gente, assim como a gente se afastou, os historiadores, e aqui eu trago uma crítica, assim como a gente se afastou da filologia e dessas questões de mapa, por atribuir a esses documentos um cunho positivista, a gente também se afastou dessa postura antropológica que era pregada pela escola dos análises. Ou fizemos uma leitura parcial ou rasa disso. E isso pode ter sido causado pelo fato da gente ler pouca teoria. A gente está muito pegado às fontes o tempo inteiro, mas a gente pouco dialoga com a teoria. Por isso, reiterando, complementando na fala anterior, eu estou fazendo campanha o tempo inteiro do livro do Thompson, Costumes em Comum. Pedi ao pessoal do GFIL que dê uma lida nos artigos do Thompson, porque eu acho que o Thompson ele é um exemplo de articulação entre teoria e fonte. Ele usa muita fonte, mas ele também articula um pensamento teórico sobre essa história antropológica que, para mim, é muito significativo. Mas eu queria pensar também essa teoria a partir das liberdades atlânticas, né, que eu tenho chamado. E eu lembrei de um velho textinho, né, produzido em 1991, de um historiador, está livre, está na internet, por favor, busquem esse textinho, chamado O Inquisidor como Antropólogo. Eu fui reler esse texto no ano de 2014, exatamente quando eu descobri uma série de escrituras da liberdade inéditas do Quarto Ofício de Notas, no Rio de Janeiro. No Quarto Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Então, a partir disso, eu comecei a pensar como esses indivíduos e essas redes de sociabilidade elas poderiam vir à tona se eu tivesse uma fonte, se eu tivesse uma atitude antropológica perante as fontes. E aí o Carlos Ginzburg, nesse seminário em Bolonha, ele sugere que os registros judiciais das cortes leigas e eclesiásticas podem ser comparados a cadernos de anotações de antropólogos mortos, reunindo o trabalho de campo realizado alguns séculos atrás. Então, eu comecei a ler essas redes de sociabilidade, como ele dá esse exemplo do inquisidor como antropólogo. E eu coloquei isso na minha dissertação. Para mim, o tabelião é uma espécie de antropólogo. Ele narra relações sociais, ele narra o cotidiano de uma determinada negociação. Então, eu comecei a prestar atenção de como eu poderia me debruçar sobre esses documentos e tentar perceber essas análises sociais a partir de uma atitude antropológica. Eu trago aqui também a contribuição da Rebeca. Eu tenho aprendido muito também sobre filologia, né? E aí também eu tenho estudado prestado essa atenção nessa questão dos léxicos, né? Nos últimos dias. E, assim, eu fiz uma adaptação aqui, Rebeca, com toda a referência que eu estou te dando, mas que entre a filologia, a paleografia, análises lexicais, auxilia no entendimento amplo da dinâmica das palavras e seus significados no tempo, né, o que seriam as unidades lexicais.
por meio da qual podemos dilatar, né, a percepção da realidade cultural e social no contexto dos agentes envolvidos em uma determinada narrativa, certo? Então, como enxergar essas territorialidades e essas questões sociais dentro do texto? É essa a minha preocupação. Antes de tudo, eu me muni de questões teóricas para pensar as possibilidades, enfim, as possibilidades da fonte em si. E aí eu trago para vocês o primeiro caso que eu me debrucei para pensar essas redes de sociabilidade. Esse caso especificamente, a senhora entra como suplicante, né? No caso, ela está entrando o processo contra a escravizada, que eu vou demonstrar mais à frente. E aí eu vou ler a documentação com vocês. Caixa alta, quem colocou aqui foi eu, tá? Para o Douglas não ficar chateado, porque o paleógrafo tem que assinar lá essas situações. E ele disse, aponta aí que a caixa alta quem colocou foi você, mas não deu tempo. Mas diz Rosa, Laurinda Rosa, da cidade do Rio de Janeiro, que tendo uma escrava por nome Matildes Bernardina, a quem sempre tratara como filha, com especial estimação, de tal sorte abusou da ternura e distinto tratamento com que a suplicante a estimava, que se constituiu rebelde e dissoluta. Era continuamente adomestiada com as palavras, e não aproveitando, passou a suplicante pelo desgosto de castigar, segundo o costume do país, com moderação. Essa palavra moderação, ela aparece o tempo inteiro nos processos. O senhor, ele era muito questionado caso ele não castigasse com moderação. Então, o que eu entendo também é que esse elemento, e tem um livro, eu agora não estou me lembrando, mas que pensa essa ideia de teoria da moderação, aliada à alforria, ela auxiliou no prolongamento do escravismo em sua perspectiva de longa duração, né? Ou seja, a crença na justiça, como apontou a Luciana Brito, com quem se almejava melhoramento dos seus vivarios. A suplicada, em razão de parda, e aí a gente entra naquela discussão do Douglas de ontem, entra na classe dos mulatos, por isso mesmo na ordem dos mais rebeldes e mais levantados que os pretos, e aberto ao exemplo de libertarem-se por capricho. Tá? Então, mais à frente eu vou discutir um pouco esse caso, mas isso mostra esse fluxo, né, que o Douglas levantou ao mulato, do indivíduo ser categorizado ora como pardo, ora como mulato. E a discussão também é de que há um enquadramento social da senhora dentro de uma classe que por ela é entendida como rebelde, que seriam os mulatos. E aí, na continuação, propor contra a suplicante uma causa de liberdade na ouvidoria da comarca, perseguindo-a com tanta aceleração até os termos probatórios por intervenção de pessoas poderosas, que ocorre com a reveria da suplicante, no caso, a senhora. Olha que interessante isso daqui. E é impressionante como a manutenção desses estereótipos reverberam no dia de hoje, né? A formosura com que a natureza dotou a suplicada, ou seja, a escrava, e o mau uso que esta faz de si, são os motivos que lhe conciliam a estimação e a proteção de personagens das mais condecoradas daquela capital, cujos nomes se calam por decência e respeito. Né? Segundo a suplicante, a senhora, a suplicada ela tinha uma rede de proteção e ela atribui isso às características, enfim, do corpo da mulher, né? E isso é muito interessante, porque esse é um dos poucos processos que eu pego onde mulheres constroem narrativas sobre mulheres nesse período, né?
E aí eu trago um outro caso, esse estupendo, eu tenho agora uma aluna que está trabalhando esse caso, porque através dele eu descobri na verdade, um grande senhor de escravizados da região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, mas é um caso de um escravo de Joaquim Vicente dos Reis. Joaquim Vicente dos Reis, ele tinha uma fazenda em Campos dos Goytacazes com mais de 2.000 escravos. E eu cheguei ao nome Joaquim Vicente dos Reis pela alforria. Então, a importância de você se ater àquele detalhe que o Douglas apontou ontem, das quantidades de informação que uma determinada alforria pode ter e que pode te levar a vários outros casos. Tá? E esse caso aqui é interessantíssimo, porque é como se houvesse um diálogo entre a coroa, o escravizado e o senhor. Bom, e aí, sendo o suplicante, escravo de Joaquim Vicente dos Reis, morador da Vila dos Campos dos Goytacazes, na capitania do Rio de Janeiro, vendo-se casado e não podendo já sofrer os violentos tratos do suplicante e seu senhor, pretendeu se libertar-se, para que, unido com sua mulher nas horas vagas do dia e da noite, trabalhou com tanta eficácia pelo ofício de alfaiate, em que é perito, e que chegou a adquirir dinheiro suficiente para o seu resgate, trabalhando como alfaiate, né? Animando sempre o espírito do seu senhor com docilidade, né? O empenhou com a pessoa quem julgou não faltasse, mas em vão tentou ela, porque entrando ele em uma exasperação, segundo o seu costume, né, porque o senhor ele é relatado no processo como um indivíduo extremamente violento, se resolveu a mandar o suplicante, no caso o escravizado, para o reino de Angola. E por isso, em uma via com carta, e aí no documento não aparece que tipo de carta, fechada para a cidade da Bahia, a fim de embarcar dali o dito para o reino, dali o dito para reino doado ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia dele. Ou seja, ele manda o indivíduo de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, até a cidade da Bahia. De lá, ele embarca esse indivíduo até a Santa Casa de Misericórdia de Angola, doado, ele doa ele como escravo para a Santa Casa de Misericórdia de Angola. E esse Joaquim Vicente dos Reis é dono da Santa Casa de Misericórdia em Angola. Né? E aí eu demonstro aqui para vocês essa coisa de pensar a alforria como uma rede de circularidade atlântica também. Ela pode ser percebida como esses indivíduos circulavam. E que esse escravizado ele vai entrar na justiça, na verdade, porque ele quer voltar para o Rio de Janeiro para viver com a sua esposa enfim, depois de adquirir a liberdade, e plantar a roça e continuar o seu ofício de alfaiate. Né? Eu só vou me ater até essa questão, até por conta de tempo, essa questão de como eu cheguei ao fato de que Joaquim possuíam fábricas, e aí fábricas naquela época significavam aquelas pequenas engenhocas, né? Ou, por exemplo, o que a gente entende como a casa de purgar, onde era feito o açúcar, né? E o imenso, ele tinha uma formidável fazenda com suas fábricas de açúcar, um imenso gado manufaturado, tudo com 2.030 e tantos escravos próprios. Tá? Então, eu estava conversando com a Ingrid, que é essa minha aluna que vai estar pensando, eu acho que esse indivíduo talvez seja o maior mercador de escravizados da capitania do Rio de Janeiro, porque e aí eu estou falando porque você tem o caso das fazendas que eram chefiadas por padres, né? Eu estou falando aqui de um comerciante,
mas eu acho que o caso dele é fundamental. E aí, continuando, o interessante é que nesse relato o Senhor responde, né? E aí ele responde da seguinte forma: será possível que, sendo eu um homem de tanto respeito, senhor e comandante de 2.000 e tantos escravos, um deles era o suplicante, no caso, protegido por sua majestade, escape a minha vingança e goze de sua liberdade em minha afronta? Não, eu não cessarei de procurar a minha satisfação até reduzir ao antigo cativeiro. Ele confronta a decisão da rainha, mas ele confronta, sobretudo, porque ele tem muito poder econômico, prestígio social. Né? É uma questão muito interessante, porque demonstra o poder local também. Né? Esse daqui eu digo que eu acho que Rebeca já conhece, eu não lembro se Poliana estava na aula, mas é um caso que eu tenho muita estima e que, na verdade, seguindo essas lógicas de encontrar informações dentro de uma alforria, e aí lembrando a vocês, fazendo destrinchando a alforria da forma com que o Douglas faz, você tem acesso a essas informações em outros bancos de dados. Então, para fazer isso, você tem que cruzar com diversas fontes. Você acha processos desse no Arquivo Histórico Ultramarino, acha na Torre do Tombo, né? Então, você tem que procurar cruzar as informações. Foi isso que eu fiz. Né? Mas é o caso Joana de Benguela. Esse caso aqui envolve uma discussão que eu estou escrevendo em um artigo e que, sobretudo, vai estruturar o último capítulo da minha tese, que são, por exemplo, as redes de sociabilidade e os patronos, né, que o Douglas demonstrou muito bem. Como esses patronos eles formavam redes de proteção, às vezes, porque o escravizado ele tinha um valor social. Né? Pensar nessa coisa, muitas vezes, da desenraização total do indivíduo e a submissão total dele ao cativeiro, lógico que ele era escravizado, mas eu trabalho, sobretudo, com os pequenos plantéis urbanos, e as características da escravidão praticada no Rio de Janeiro é muito diferente das características da escravidão praticada nos grandes centros rurais. Nesse caso aqui, especificamente, muitas vezes os escravizados e os senhores moravam juntos. Né? Isso tem um livro da Mary Carates sobre o Rio de Janeiro, né, que aponta essas discussões. Né? E o tempo inteiro você pode perceber nas alforrias que essas redes de sociabilidade não demonstram a presença de senzalas nesse tipo de atividade. Né? Então, diferentemente daquele caso que eu demonstrei antes, onde, de fato, havia um grande plantel de escravizados, de mais de 2.000 escravos, nesse caso específico aqui, o que acontece é que, provavelmente, a Joana está envolvida em uma rede de sociabilidade na urbe, no que a gente entende de economias urbanas. Tá? Mas, enfim, é uma história que eu olho e eu vejo uma novela. Eu vejo um filme. Né? Eu tenho muito esse costume de trabalhar a minha imaginação para tentar entender essas redes de sociabilidade. E é uma história que envolve vingança, né? Mas vou chegar lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção inicialmente nesse requerimento. A minha fala vai aí, eu vou conseguir ir até umas, como o Douglas ontem, umas 11h15, por aí. Né? Desculpe o atraso, hoje o problema foi meu e foi técnico mesmo. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse requerimento, porque é um requerimento de um comerciante do Rio de Janeiro chamado Pedro José Ribeiro de Faria Lemos ao Rei, que solicita a previsão para sua filha Rosa Clara Caetana de Lemos possa se recolher a um convento. Eu lembrei muito dos trabalhos que eu estava ajudando a coordenar ontem sobre essa coisa do recolhimento dos conventos.
Porque seu genro, o capitão Francisco Lopes da Silva, mas isso daqui é um erro, tá, gente? É Francisco Lopes de Souza, tá? Mas Francisco Lopes da Silva, não sei de quem é o erro, mas, enfim. Viúvo de sua outra filha, lhe tem faltado com devido respeito. Né? O Pedro José Ribeiro Faria de Lemos é um dos patronos da Joana. Depois de achar esse processo, eu também me debrucei, eu fui buscar nos arquivos que eu tenho, que eu trabalhei, enfim, na minha dissertação de mestrado, e achei esse testamento da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. O nome da Joana, às vezes aparece como Joana de Benguela, mas também aparece como Joana Correia. E reparem bem que o nome desse indivíduo é João Correia de Souza. Montar essas redes de parentais é complexo. Então, eu ainda estou trabalhando muito, mas eu já cheguei à conclusão, de fato, de que esse caso da Joana envolve a questão dos patronos. Tá? Ele declara que haverá mais de 20 anos e ainda em vida, a defunta minha mulher, né, a esposa do João Correia, deu liberdade a uma escrava minha por nome Joana de Nação Benguela, pelos bons serviços que me fez, e desde esse tempo até o presente sempre esteve juristratado de sua vida, e que lhe passei carta de liberdade, né, aquele não diz alforria, na nota do tabelião Bento Pinto. E caso que algum dos meus herdeiros não queiram aprovar essa minha disposição, que lhe não pode ser revogada, e nem eu espero de nenhum deles que muito tenham obrado a seu respeito. Neste caso, a tomada da minha terça para que a dita escrava não seja violentada de posse pacífica em que está, peço à justiça de vossa majestade de que, em favor da mesma, liberdade faça cumprir essa minha disposição testamentária e última vontade. Ou seja, são aquelas várias etapas do processo de libertação de um indivíduo escravo. Ela aqui não é tratada como forra. Ela ainda é tratada como escrava. E o João Correia diz que quem deixou ela como liberta, quem queria, deu a liberdade, foi a esposa dele, não foi ele. Então, tem uma série de informações atravessadas aqui que eu ainda estou montando, né? Mas é interessante porque aí me levou à conexão para entender por que a Joana era tão importante para ser protegida dentro dessa rede. Mas aí, né, essa rede de proteção não funciona. Né? E a Joana, em 1775, né? Lembrando que data, nesse caso, é muito relativo, porque um testamento pode ter sido produzido posterior ao acontecimento do caso, enfim. Existe uma série de discussões que eu ainda vou ter, mas, enfim, tudo ocorre entre 1775 e 1803. Essa é a temporalidade desse conflito que envolve a Joana. Depois ela some dos processos, né? Mas o Francisco Lopes de Souza ainda continua fazendo todas as atrocidades em cima de mulheres que pertencem a essas famílias ou que têm rede de sociabilidade com essas famílias para poder se vingar do sogro, né? Requerimento da escrava Joana de Correia, né, natural de Benguela ao rei, solicitando provisão para agravar os atos que Francisco Lopes de Souza praticou, impedindo-a de comprar a sua liberdade. Mesmo que a senhora tenha deixado Joana em liberdade no testamento, ela ainda precisou comprar a liberdade. Então, se eu disser que em testamento a Joana é liberta, forra, e categorizá-la como forra, será que de fato ela é? Ao seu dono, mestre sapateiro, Antônio Correia, que tem o mesmo nome, né, de um do testamenteiro.
pelo preço combinado, comprando-a do dito mestre, sem respeitar a preferência da suplicante na sua própria compra. Suplicância essa que deve ter sido dada em testamento, naquele documento que eu demonstrei anteriormente. No depósito geral, a mesma quantia paga pelo seu novo senhor. Ela já tinha pago a alforria, e aí o que acontece? O Francisco Lopes de Souza vai dar um valor superior ao que ela tinha pago, em torno de R$ 1.790.000, né? Ela cobre esse valor, mas o que o Francisco Lopes de Souza faz? Ele ameaça o Antônio Correia, que agora está de posse da Joana como senhor, e ele passa a carta de liberdade para o Francisco Lopes de Souza. Por que ele quer tanto comprar essa escravizada, né, e comprar a sua liberdade? Porque, na verdade, ele quer se vingar, né, do sogro, usando a Joana. Né? Então, de Joana, preta de Angola, moradora do Rio de Janeiro, e aí estão as palavras, os estudos lexicais aí, que eu venho aprendendo com o pessoal do GFIO, desgraçada naquele momento, e depois isso aparece em outra parte da documentação, significava que ele fez todo tipo de atrocidade com a Joana. Aflita e vassala de Vossa Majestade, que por ódio do presente tem com Francisco Lopes de Souza, da mesma cidade, a seu sogro, Pedro José Ribeiro, né, lá atrás, o mesmo Pedro José Ribeiro que pediu para sua filha ser mandada para o convento, porque o Francisco Lopes de Souza tinha faltado com respeito com ela, pensou que ela descobrira os estratagemas, né, que procurava o suplicante para destruir a vida do referido sogro. Motivo por que, pensou este, inimigo da religião e da humanidade, vingar-se na suplicante. Ele usa esses mecanismos da liberdade para se vingar do sogro, a partir de uma rede de sociabilidade que envolvia a Joana, mas ele já tinha feito isso com a filha. A filha é mandada para o convento. Né? E fez com que o seu senhor, Antônio Correia, carpinteiro, a vendesse por ameaças, depois de justo com a suplicante, depois de ter junto, aqui está um pequeno aqui, mas junto com a suplicante, ter redigido a liberdade. Tá? Então, Joana, ela descobre os estratagemas de Francisco Lopes de Souza. A história é essa. Ela descobre os estratagemas de Francisco Lopes de Souza para matar o sogro, que é o Pedro José Ribeiro. O Francisco Lopes de Souza é viúvo de uma das filhas do Pedro José Ribeiro. E qual a questão aqui? Envolve a herança da sua falecida mulher. Tá? E a Joana, ela descobre esses estratagemas que o Francisco estava tentando fazer para poder matar o sogro. Isso daqui é uma coisa inédita, assim, para se pensar as redes de sociabilidade no Rio de Janeiro. Além de expor a violência sistêmica a que o escravizado estava submetido, demonstra as várias etapas do processo de alforria, como o Douglas demonstrou ontem, as várias formas de aquisição de liberdade, os vários momentos em que o escravizado tinha que reiterar que ele era forro, que ele era liberto, e mostra também uma grande rede de sociabilidade que envolve essa herança do Pedro José Ribeiro. Tá? Bom, as conclusões aqui, fechando com vocês e abrindo para os debates, eu espero que eles sejam muito interessantes e, sobretudo, críticos, né? Que, cruzando os dados extraídos dos documentos, levando em conta as diversas etapas de produção da alforria, é possível fazer uma história dos escravizados nas Américas, porque a história está muito ligada, por exemplo, a homens como o Francisco Lopes de Souza. Conta a história do Francisco Lopes de Souza. Eu já penso essa história ao contrário.
eu conto a história da Joana. O Francisco Lopes de Souza é o algoz, alguém que está ali porque está com os interesses escusos e a Joana é aquela que, de certa forma, vai resistir às investidas do Francisco Lopes de Souza por vias legais. Isso demonstra, mais uma vez, aquela questão que a Luciana estava falando da crença que o escravizado tinha na justiça. Eu não vou contar que se a Joana consegue, de fato, não, eu vou contar. Ela consegue, sim, se libertar. Mas ela só consegue se libertar depois de 18 meses. E ele arrasta a Joana pela rua, nua, espanca a Joana. Isso tudo está no processo. Tá? Então, mais uma vez, é possível extrair elementos dessa violência subentendida nos textos também a partir desses processos. Tá? E a partir dessa, destrinchando aquelas informações que o Douglas demonstrou lá atrás. A análise puramente numérica pode esconder ou mascarar a história das particularidades do caso. É possível que o caso Joana tenha passado despercebido na história serial, porque a gente não cruzou fonte. Né? Existia uma justiça escrava antes do século XIX que envolviam as alforrias. No Rio de Janeiro tem uma discussão muito peculiar de que a justiça escrava, de fato, só aparece no século XIX com o movimento abolicionista, porque isso conecta as alforrias a uma rede de resistência. Mas não. Havia uma justiça que levava em consideração indivíduos escravizados antes do século XIX. Né? Ainda temos muito que estudar sobre a sociabilidade de escravizados via os documentos seculares. Esse é um exercício que eu faço. Eu não trabalho com documento de padre. Eu trabalho com documento cartorial, que é um documento secular, se tiver padre envolvido. Mas eu não olho as alforrias registradas em pia. Eu até verifico, né? Porque eu optei por analisar esses documentos que não têm conexão com os documentos eclesiásticos, que eu percebi que havia uma confusão aí. Entre documentos que eram produzidos em âmbito simbólico, ou seja, religioso, e documentos que eram produzidos por instituições seculares, que, nesse caso, eram os cartórios, que tinham que ter chancela. Então, uma das minhas hipóteses é que essas liberdades atlânticas elas funcionavam em duas instâncias. Uma simbólica e uma jurídica, secular, ou seja. E que isso se assemelha ao que acontece com os casamentos. O casamento ele é realizado até hoje numa esfera simbólica, né, com a cerimônia, e também numa esfera jurídica, que é quando as pessoas vão ao cartório para reconhecer o seu casamento. Tá? Então é isso, gente. Obrigado a vocês. Eu estou aberto a qualquer questão, a mandar fonte, discutir, enfim. Eu acho que foi muito proveitoso. Está aqui meu e-mail. Eu qualifico agora terça-feira, então isso já está tudo montado. Graças a Deus, estou muito feliz. E é isso. Tá? Encerramos por aqui. Abro para os debates. Pronto. Nós tivemos aqui alguns comentários, né, e algumas perguntas. Eu vou fazendo a leitura aqui e o professor vai comentando. Primeiro, Gabriel Nascimento. O candomblé é uma história de resistência tanto linguística como social. As línguas de cada nação deveriam ser estudadas e passadas às gerações que seguem as religiões de matriz africana. Esse foi o primeiro comentário. Ótimo. Gabriel, eu acho que você deveria dar uma lida num texto que eu venho, que para mim é uma espécie de guia, que chama-se O Processo de Criolização no Recôncavo Baiano. Processo de Criolização no Recôncavo Baiano, do professor Luiz Nicolau Paredes. Talvez ali você vá encontrar algumas respostas sobre essa questão da língua. O candomblé, para mim, ele não é
o meu objeto de estudo. Presta bem, não existe candomblé antes do final do século XIX. O candomblé é uma religião. Existem os calundus, outras representações de cultura negra, mas o candomblé não existe enquanto instituição religiosa antes do XIX. Pelo menos a gente não achou até agora na documentação. Mas o professor Nicolau Paredes, eu aprendi com ele, por causa da minha experiência no candomblé, a partir do candomblé, eu parto do candomblé, como um modelo organizacional. Então, é de uma experiência antropológica no candomblé, que eu vou tentar entender as dinâmicas de hierarquização e sociabilidade no Brasil colonial. Veja bem, não é uma história do candomblé. Eu parto de uma história antropológica, de uma experiência como pesquisador, né? E de entender os vestígios sociais que contém ali, inclusive a língua, para entender esse mundo atlântico. Tá? Tem um arquivo do professor João Zé Reis sobre um terreiro de candomblé na Bahia, que ele mostra, e um livro, né, o Domingos Sodré, né, um sacerdote, Domingos Sodré, eu não me lembro o complemento do nome do livro, mas enfim, é Domingos Sodré, botar no Google aí, Domingos Sodré, João José Reis, eu acho que tem até um artigo que ele mesmo fez sobre, porque é muito saudável que um historiador primeiro produza um artigo para poder, enfim, depois lançar o livro, até para não perder o material, né? E o Domingos Sodré, ele tinha uma junta de alforria. Ele tinha uma junta de alforria. E ele fazia, por exemplo, feitiço para amansar senhor. E aí a gente cai naquela discussão de novo que a alforria ela era o sustentáculo da permanência da escravidão em sua longa duração. Então, eu acho que só é possível, para o caso do Rio de Janeiro, não é possível estudar as alforrias para pensar redes de sociabilidade. Pelo menos eu não encontrei documentação, tá? E não conheço o trabalho. Tem o trabalho da Gabriela Sampaio, da UFBA, que tem o nome também do Juca Rosa, um pai de santo na corte. E ali tem debates interessantíssimos sobre redes de sociabilidade que envolvem religiosidade. Mas eu ainda não encontrei uma conexão direta no Rio de Janeiro entre práticas religiosas e alforria. Só das irmandades. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muitas irmandades católicas. Vide o trabalho da professora Marisa Soares. Né? Mas tem muitas outras irmandades. Eu acho também que o Diálogos Maqui e que essa discussão dos Maqui ele é supervalorizado. Eu acho que tem outras irmandades lá para se estudar. Mas o que acontece é que eu parto do candomblé como um modelo teórico. E aí eu indico para você a leitura do sacerdote do Domingos Sodré. Certo? Eu acho que é um livro bem interessante. O professor João Zé Reis trabalha narrativa como ninguém. Assim. É como ler um romance de época. Né? É muito interessante a forma com que ele constrói o texto. Pois não, Rebeca? Pronto. Aí o Gabriel também faz outro comentário, né? Dizendo o seguinte: se pensarmos a palavra, abre aspas, com moderação, fecha aspas, nos dias atuais também há essa concepção de se fazer algo com zelo nos anúncios de bebida alcoólica. Aí ele agradeceu, né? Obrigada, Felipe, pela oportunidade de poder participar dessa fala tão enriquecedora. Sim, obrigado, Gabriel. Mas vamos para as questões, porque senão depois a gente vai trocar essa questão dos crioulos. Gabriel, depois a gente vai trocar mais ideia sobre essas questões. Pronto. Aí o Antônio Gabriel Barros perguntou: professor Felipe, esses documentos de alforria dispersos entre os 4 ofícios do Rio de Janeiro que você comentou no início de sua apresentação, estão todos localizados e disponíveis para consulta? Antônio, isso é um problema. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, eu digo que é muito complicado você trabalhar nos arquivos do Rio de Janeiro. Você tem que conhecer, enfim, tem que ter conhecimento conchavo, é uma coisa horrível, sabe? É uma coisa péssima para pesquisa. Então, eu
eu tive que ir lá para ter acesso, inclusive eu tive que comprar um CD, pagar uma fortuna para ter acesso a essa documentação. E ela só está disponível em microfilmes, enfim, você tem que ficar horas lá naquela maquininha rodando. Os arquivos do Rio de Janeiro, eles são péssimos. Eles não estão disponíveis de forma online. Dizem eles que estão digitalizando, mas eu não vejo digitalizar. Assim, devemos muito ao professor João Zé Reis, porque quando você vai estudar a Bahia, você está com tudo aí. Ontem mesmo a gente mostrou a questão dos livros de nota da Bahia, mas eles não estão disponíveis. Eu até tenho algumas aqui, se você quiser, me manda e-mail que eu te vejo aí o que eu posso. Não agora, porque eu estou muito atolado com o trabalho. Mas se você quer dar uma olhada nos livros de nota, eu não sei se você é do Rio de Janeiro. Você é do Rio de Janeiro, Antônio? Não, eu sou de Minas Gerais. Foi mais por curiosidade, mais pensando em alguma coisa futura, não é nem para agora, não. Não, então, se você está pensando uma coisa futura, vou te dar uma dica de ouro. Vá até o Aperge, certo? Aperge. Lá tem uma série de documentos de alforrias inéditos de outros cartórios, inclusive na fronteira com as Minas Gerais, região do Norte Fluminense, Bananal, que não foi trabalhado. Está lá e não foi trabalhado pela historiografia. Também você tem que ir de forma presencial, mas eu acho que vale a pena, entendeu? E o Aperge ele é muito bem organizado. Infelizmente, nós não temos trabalho de digitalização de documentação no Rio de Janeiro. Isso é muito complexo. A gente tem que ir ao Arquivo Nacional e ficar lá comendo traça, comendo poeira, comendo fungo, e por aí vai. Entendeu? Beleza? Aí o Antônio também perguntou, Felipe, você poderia dizer mais a respeito sobre sua escolha em usar o conceito de criolização para sua abordagem, em detrimento de outros, como o da dinâmica de mestiçagem, por exemplo? Bom, Antônio, você quer, porque quer que o Douglas a gente bata a boca. Douglas, por favor, volta aqui. Aí, tá vendo? Volta aqui, aparece aí. Eles querem briga ao vivo, é isso. Não vai acontecer. A gente mas é aquilo, como eu conversei, a gente discorda teoricamente, mas a gente dialoga. O Douglas é fundamental para a minha pesquisa, né? Mas bom, aí eu acho que foi a experiência do candomblé, o Antônio, né? Então, eu acho que foi a experiência do candomblé e a leitura de um livro chamado A Formação do Candomblé Jeje no Rio de Janeiro, em Cachoeira. A Formação do Candomblé Jeje, do professor Luiz Nicolau Paredes, livro feito e pensado a partir da região de Cachoeira. Então, a minha opção pelo conceito de criolização, e aí é muito bom deixar isso claro, é que eu penso esse universo relacional da escravidão como elementos que se imbricam, sabe? Por exemplo, diante de todas as discussões que o GFIO fez durante esse evento, eu acho que nunca mais a gente pode pensar uma história colonial sem levar em consideração a participação indígena. Nunca mais, assim. Então, vamos dizer assim, esse caldo cultural, essa hibridização, e o termo que o professor Nicolau Paredes da UFBA usa, né, para mais ou menos associar o que significa criolização. Mas, por exemplo, os portugueses, e aí também isso me deu conta, porque eu precisava colocar os indígenas na minha tese. E era uma tese que falava sobre alforria. Os indígenas, eles eram fundamentais para navegar por esses rios do Recôncavo, porque eles conheciam esse território. Então, o único conceito que me deu conta de mostrar esse universo que imbrica tudo óbvio,
levando em consideração essas imbricações do escravismo em dimensão atlântica, mas a minha opção parte da minha experiência nos trabalhos que eu desenvolvi no Candomblé entre os anos de 2008 até mais ou menos de 2013, um terreiro de Candomblé chamado Ilê, Axé, Ogum, Alacurô, na região de Magé, onde eu desenvolvi uma série de atividades de campo. Eu pegava os alunos da Unigran Rio, que eu era graduando na Baixada Fluminense, e levava lá para fazer estudo de campo. Naquela época, a gente já fazia discussões interreligiosas, cultos interreligiosos, enfim, já falava de intolerância religiosa, e já lutava contra isso tudo que está aí, se é que você me entende. Mas partiu dessa minha experiência, e aí, quando eu li o texto do professor Nicolau Pareis, eu quis pensar nesse universo. Agora, a criolização ela é um conceito para pensar muito o Caribe. Então, ela tem especificidades regionais. Isso é necessário ser levado em consideração. Tá? Ela tem especificidades regionais. Né? No caso, eu trabalho com um processo de criolização que envolve, sobretudo, os indígenas, os europeus e os africanos. Esse mundo que se imbrica, certo? Que é sustentado pelo trabalho escravo e pela violência sistêmica. Eu vi uma professora falando aqui na conferência de abertura que os índios deixam de ser escravos e eles são categorizados de outra forma. E na documentação que eu trabalho do Arquivo Histórico Ultramarino, eles são categorizados como vassalos. Mas quando você vai ler, eles são tratados como escravos. Passam fome, ficam trancados num lugar, né? Isso no século XVII, no século XVIII. Né? No XIX, então, eles ainda estão, as tropas portuguesas ainda estão subindo para o recôncavo do Rio de Janeiro para matar índio, porque eles ainda estão lá no século XVIII. Não é uma comunidade somente negro quilombola. São poucos quilombos que tem ali no século XVIII, quase nenhum. É uma sociedade indígena. E esses caminhos eles eram usados para traficar escravizados até a região das Minas. Então, eu não trabalho com o conceito de mestiçagem. Aliás, eu dialogo com ele. É óbvio, o trabalho do Douglas, o trabalho do Paiva, para mim, são trabalhos fundamentais. Mas porque eu sou implicante, sabe? E, eu acho que, diferente do Douglas, que faz uma leitura muito séria sobre a dinâmica da mestiçagem, eu acho que tem pessoas que associam a mestiçagem à Casa Grande Senzala. Tá? Erroneamente. Tá? Mas, do ponto de vista teórico, tem pessoas que associam isso à Casa Grande Senzala, muito diferente da forma com que o Douglas trabalha. E eu não quis, e aí eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, eu não quis associar os elementos da sociabilidade que eu trabalho, da violência que eu trabalho, com uma perspectiva de democracia racial. Eu não quis reiterar o mito da democracia racial. Não estou aqui, de novo, dizendo que o Douglas faz isso. O Douglas lê a mestiçagem corretamente. Eu estou dizendo que outras pessoas associam a mestiçagem à Casa Grande Senzala, e não é saudável isso. Eu só quis sair dessa discussão. Não foi porque eu não acho boa. Tanto que eu dialogo com o Douglas todo dia. Eu só não para mim, para dialogar, eu não achei bom. Por isso, e pela minha experiência no Candomblé, e por ter acesso aos textos do professor Luiz Nicolau Pareis. É experiência de vida, gente. Nós somos também, enquanto pesquisadores, aquilo que a vida nos forma. A gente não é só texto, teoria, né? Todos aqui passam por suas territorialidades, sociabilidades, enfim. O historiador é uma confluência de informação, assim como o paleógrafo, assim como o filólogo,
Todos nós temos uma... O bom mesmo, Antônio, se isso fosse respeitado na academia, como eu e Douglas nos respeitamos. Isso seria legal. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam bem assim. Fala, Douglas. Eu vou te cortar aqui porque você está dando uma informação errada. O livro se chama A Formação do Candomblé na Bahia, do professor Pares. Isso, tá, obrigado. Mas o bom mesmo... das nossas brigas, né? É esse. É uma das nossas brigas, mas é uma coisa extremamente saudável e que, às vezes, me faz refletir. E que faz a gente refletir também são trocas. Isso é saudável, não deve ser visto como ranço. Eu acho que é isso, entendeu? Deve ser visto como um diálogo teórico profícuo, assim como estou vendo o meu diálogo teórico profícuo com o pessoal do GFIO. Tá? Outra questão, Rebeca? O Gabriel comentou: eu não vejo um crioulo linguístico no Brasil, particularmente falando. Vejo um apagamento de uma tentativa de criação de uma linguagem negra no Brasil, como ocorre nos Estados Unidos, em Guadalupe, na Guiana Francesa e em outros locais. Olha, Gabriel, não existe... cuidado com o crioulo... Aí é que tá vendo? Essas confusões é que a gente tem que... Não existe mesmo. Não existe crioulo... uma língua crioula como tem em Cabo Verde, por exemplo. Né? A criolização, pensar a criolização, pensar pela criolização, é pensar, teoricamente, uma hibridização de culturas, que envolve elementos de violência, que envolvem elementos linguísticos, que envolvem elementos culturais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro, muito objetivo. Quando eu conheci a professora Eliana Corrêa, professora Eliana Brandão, eu comecei a estabelecer um diálogo com ela no campo da filologia e mandar uma série de perguntas muito simples, que nós, historiadores, não... Quando você falava de canoa no Rio de Janeiro colonial, a gente imaginava que era uma canoinha. E aquela canoa, né, que duas pessoas remam, enfim. Eu perguntava à professora Eliana, fazia perguntas. Professora, o que significa uma canoa no século XVIII? E aí ela me mandava milhares de informações sobre canoa, né, no século XVIII. Uma canoa no século XVIII é mais ou menos o que a gente entende enquanto, eu não sei, mas no Rio de Janeiro a gente tem muito, e aqui na Bahia também tem, aqueles passeios turísticos de barco, que a gente faz em catamarãs, são chamados catamarãs. Aqueles barcos médios, mas naquela época era a vela e a remo, muito porcamente comparado aqui a um barco viking. Porcamente mesmo, né? Mas mais ou menos aquilo dali, com uma vela central e remo, aquilo é uma canoa, e dentro dessa canoa, em alguns casos, tinha copa e cozinha. E aí eu descobri que canoa era uma barcaça, na verdade enorme, e que ela servia para atravessar esses rios para chegar até as Minas Gerais. Ou seja, ninguém se atentou ao fato de que canoa, no século XVIII, e aí entra a discussão filológica, não eram... A gente pensava, as nossas referências cognitivas pensavam a canoa do Rio de Janeiro como a canoinha pequenininha dos índios até hoje, aquela canoa pequena. Mas a canoa é um barco enorme. E aí, o que acontece? Essa é a construção da canoa. E o nome canoa vem dos indígenas. Mas a adaptação da canoa para atender ao comércio, tá? E atender a dinâmica do tráfico de escravizados para as Minas Gerais vem dos portugueses. Então, eu posso dizer que a canoa é um elemento de criolização cultural. Sacou? Eu posso enxergar essa canoa como um elemento de criolização.
porque ela imbricou dois universos relacionais distintos, um indígena, o outro português, com o intuito de atravessar escravizados e são os indígenas que continuam fazendo esse serviço, inclusive, para a região das Minas Gerais. Então, a canoa seria aqui um exemplo de processo de criolização, certo? Cultural, porque você pode pensar também a criolização pela língua, você pode pensar a criolização pela demografia, tá? Então, ela é um conceito. Língua, vocês viram a Marisa Soares falando, existe uma chamada língua geral da mina no Brasil. Faltam estudos filológicos sobre essa língua geral da mina no Brasil. É importante, é um objeto de estudo muito importante. É uma língua de escravizados, de africanos escravizados, e que foi produzida por um padre nas Minas Gerais. O professor Luiz Nicolau Paris também dá exemplo dessa língua como um processo de criolização. Tá? Então, é um pensar, é uma forma de pensar, não é puramente um adjetivo qualquer. E aí tem vários artigos sobre criolização no Rio de Janeiro. O grande problema é que tem uma diferença. Ou você é criolista, do ponto de vista antropológico e histórico, ou você é africanista. Você não pode ser as duas coisas. Assim como você não pode ser criolista e trabalhar com dinâmica da mestiçagem. Mas você pode dialogar, óbvio. E aí, mais uma vez, o texto do professor Luiz Nicolau Paris. Ele usa o conceito de criolização, mas ele dialoga com pesquisadores da mestiçagem. Então, eu acho que existe uma confusão em relação ao conceito de criolização de pessoas que querem, que pensam como africanistas, mas agem como criolistas. Ou criolistas que pensam como criolistas e agem como africanos. É uma confusão teórica. Por isso que essa pergunta do Antônio foi tão importante. Né? Nós, da história, nós mergulhamos na história serial e a gente esqueceu de estudar a teoria e deixou a teoria na mão da história cultural. Eu sou devorador de tudo. Então, eu leio tudo que eu puder. Né? Desde a mensagem até a criolização. Tá bom? A Liliana de Almeida levantou a mão. Você gostaria de falar, Liliana? Ou foi o Douglas que levantou, eu acho, Rebeca. Eu acho que a mãozinha está do lado dele. Ah, tá. Ô, Douglas? Douglas? Felipe, deixa eu acertar. Ah, foi sim. É o seguinte, eu acho que o pessoal quer ver treta, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai, porque é o seguinte, eu entendo esse espaço como uma oportunidade raríssima que a gente tem de compartilhar essas diferentes visões, essas diferentes formações. E eu acho que ao final do nosso percurso, eu vejo muito mais possibilidades da gente dialogar, da gente construir um conhecimento compartilhado do que algo que é inconciliável, sabe? Então, o meu comentário final, e que vai ficar como comentário final do minicurso como um todo, eu vou tentar fazer aqui uma costura entre o que eu apresentei ontem e o que eu apresentei, o que você apresentou hoje. Durante a sua apresentação, eu já conheci o seu trabalho, mas eu ficava assim, a minha cabeça, as sinapses estavam funcionando a todo vapor, eu estava pensando também nas minhas pesquisas, então assim, eu encontro muito mais similaridade, possibilidade de diálogo do que de distanciamento. E eu começo a minha fala pontuando o seguinte: quando a gente trabalha com documentação, principalmente uma documentação, uma fonte mais recuada, a gente sempre tem que tomar o cuidado de evitar
entender aquela fonte, aquela base documental que a gente está trabalhando como uma expressão da realidade total. Aquele documento é parcial. Ele apresenta uma característica. Então é o seguinte, se eu faço uma história baseada somente em processos criminais, eu só vou ver a atrocidade humana. Eu só consigo enxergar a violência. Porque este é um documento produzido para quando a situação ela não segue o contrato social vigente, né? Ao passo que, se eu utilizo, né, se eu levo em consideração somente uma documentação em que ela apresenta uma visão ideal das coisas, eu vou começar a acreditar também que os conflitos, a violência, ela não existia. Então, assim, eu gostei muito dessa proposta porque eu trabalho com um tipo de fonte que ela foi menosprezada durante um determinado momento, justamente porque ela foi vista como muito padronizada, muito pobre e idealizada, que são os registros de alforria. Né? Padronizada, né? Era aquele né, uma notinha. Eu discordo dessa perspectiva porque isso aí, para mim, é muito mais uma visão enviesada pela metodologia que está sendo utilizada do que pela realidade das informações que esse documento apresenta. Né? Mas há um risco sério de pegar essa documentação das alforrias nos livros de notas e acreditar que aquele processo de alforria se encerrava ali, nos termos que estão ali. Ou acreditando que a alforria ela aconteceu, ela foi feita gratuitamente, o liberte seguiu o seu caminho, o patrono seguiu o outro e todo mundo ficou feliz, ou o contrário, né? Há uma condição ali que vincula ambos e eu entendo que essa condição ela limitou totalmente a vida da pessoa. Então, assim, a gente precisa, né, dialogar, sim, com a antropologia, ter uma metodologia mais clara para analisar essa documentação. E, por outro lado, eu acho que a base documental que você traz é o seguinte, ela mostra o seguinte, que aquela alforria idealizada, nem sempre ela saía conforme o acordo registrado. Que a situação continuava a se desenrolar no tempo. Né? Que o processo de alforria, a construção daquele espaço social, ela era processual, reforçado, às vezes, ao longo de uma vida inteira, como um projeto de vida. Eu tenho visto muito como nessa perspectiva de um projeto de vida. E, às vezes, um projeto de vida intergeracional. Esses dias eu trabalhei eu transcrevi uma alforria, a alforria de uma criança, e tem uma informação assim prosaica, que é a avó, que é uma mulher da Costa da Mina, escrava, que está pagando pela alforria. Por que ela está pagando pela alforria da neta e não pela própria alforria dela? Então, assim, a gente está trabalhando, né, uma outra humanidade. A gente tem que ver essas pessoas como agentes que tinham vontades, que interferiam na realidade, né, que faziam planos e que, dentro daquela situação, viam, né, tinham consciência da situação em que estavam. Então, eu acho que essas pessoas elas eram muito conscientes, né, da realidade em que elas estavam. Da realidade em muitos casos, de atrocidade. E elas agiam nesses interstícios. Né? Por que você trouxe uma pergunta que é uma pergunta que eu sempre me faço? Né? Por que esse indivíduo sai do Rio Grande do Sul, chega ao Rio de Janeiro, vai até o Maranhão, volta? Por que esse indivíduo não foge? Por que essas pessoas não fogem? Né? Então, porque a percepção que eu tenho
chegado e tenho visto a partir desses estudos de euforia que há projetos de vida daquelas pessoas. Você tem rede de sociabilidade prévia. Você tem projeto de constituição de família. Você tem seres humanos agindo. Então, eu concluo, né, esse nosso diálogo, né, por uma convergência. Nós temos que ver essas pessoas na sua esfera de ação humana, na sua capacidade de interferência na realidade. Eles não eram simplesmente agentes passivos, né? Estavam imersos em redes, em grandes medidas, de extrema violência, como você traz, de abuso, como você traz, mas essas pessoas, elas não são passivas. Elas se posicionam. Elas têm capacidade, meios, e é interessante porque é uma sociedade majoritariamente letrada. Mas essas pessoas recorrem a instâncias que produzem documentação, que produzem documentos. Então, isso é uma coisa muito interessante. É uma sociedade majoritariamente letrada, mas a cultura escrita, ela tem um peso muito grande na mediação das relações humanas. É por causa disso que eu entendo o indivíduo do tabelião, e eu acho muito interessante a perspectiva que você dá no seu trabalho desse indivíduo, do tabelião, que o tabelião é o nosso mediador. O escrivão é o nosso mediador. É esse indivíduo que esteve ali, que observou aquela sociedade, e ele vai produzir um documento parcial. Sempre. Né? Então, eu acho que esse minicurso ele foi uma possibilidade de dialogar e mostra muito mais as nossas possibilidades, né? De confrontar essa documentação, de cruzar esses documentos. É quando a gente cruza essa documentação que aí a gente vai ver, olha, esse documento aqui diz isso. Será que isso realmente aconteceu ao longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você tem lá uma promessa de alforria em um testamento. Aquilo foi colocado em prática? Como que aquela pessoa construiu a sua vida depois? E aí a gente entra até em uma outra questão também, né? Que essa ideia de que a documentação sobre a escravidão no Brasil ela não permite fazer a história das trajetórias geracionais dessas pessoas. A gente não faz porque a gente não quer. Né? A gente não faz porque a gente não quer. Porque tem meios. Há possibilidade. E é claro que é uma coisa que não fica pronta. Então, assim, eu já deixo o meu agradecimento, né, pela oportunidade de debater e de ter aprendido tanto, né, com você, com os comentários, com essa possibilidade de dialogar com o pessoal da filologia. Então, eu entendo para tristeza das pessoas que pensavam que a gente ia brigar, isso não vai acontecer. Estão ferrados. Exatamente. Gente, assim, é muito legal. Eu tenho um orientador, e aí eu abro aqui um parênteses. Rebeca levantou a mão, é a próxima a perguntar, né? Mas vou só um comentário de um minutinho, que eu presto aqui meu agradecimento, que a gente pensa totalmente diferente. Ele é um materialista que pensa o capitalismo no século XIX. E aí, o que ele faz? Ele fala para mim assim, me convence, troca uma ideia, me explica como é, e a gente não briga por causa disso. Eu não entendo isso, do pensar diferente não pode conviver, entendeu? E, ao contrário, eu trabalho numa perspectiva mesmo de enfatizar os indivíduos que vêm de baixo. Eu mostro a violência, mostro a rede de sociabilidade e mostro a produção econômica por trás desses documentos. Né? Eu quero levantar tudo, eu sou meio devorador, assim, né? Mas, enfim. Rebeca? Pronto. Eu queria fazer essa pergunta desde ontem, na verdade, então os dois professores podem responder. Então, eu li um artigo, né, de Pinheiro e Maia, acredito que, não sei, os professores conhecem,
mas elas vão discutir, né, escrever justamente sobre as mulheres de cor em Mariana dos séculos XVIII e XIX, e elas falam... Fernanda Pinheiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu só anotei A o Fernanda. sobrenome. Então, aí elas escrevem, né, que essas mulheres, elas buscavam um caminho para sua autonomia, justamente nessas trocas e acordos das relações sexuais, né, falando aqui da questão dessa liberdade, né, entre aspas, a partir dessas alforrias, em troca dessas relações sexuais. E aí elas falam que essa era uma possibilidade, ainda que remota, né, de conseguir transformar o abuso de seus corpos em instrumento de luta e defesa de seus interesses. E aí a minha dúvida é justamente como pensar, né, como articular esse processo que era tão violento, né, de abuso, de mercantilização do corpo dessas mulheres, em troca dessas alforrias, mas ao mesmo tempo como um mecanismo aí de luta dessas mulheres também. Eu vou dar só a minha contribuição, vou passar para o Douglas, porque eu acho que isso é o objeto dele. Eu acho que essa é uma discussão no campo simbólico, né? Se está na documentação, né, de fato, que elas se utilizaram. Aqui a gente pode abrir uma discussão com o caso que eu apresentei inicialmente da Laurinda, né? Que ela está dizendo lá que a formosura, a senhora entra com a discussão, aí cabe essa sua observação, que é uma forma de sobreviver, vamos dizer assim, né? Uma forma de sobrevivência a uma violência mais direta e escusa, um trabalho compulsório mais efetivo. Bom, isso é uma postura da Fernanda, né? Uma análise da Fernanda. Eu acho que a Fernanda tem um trabalho excelente. Eu não me sinto muito à vontade para pensar sobre essas formas de violência que envolvem corpos. Nesse caso, eu penso a economia, né? Eu me sinto mais seguro pensar a economia. Nesse caso, eu deixo para quem pensa os elementos simbólicos, né? Mas eu acho que o Douglas ele conhece profundamente o trabalho da Fernanda mas de fato sim, Rebeca, as mulheres elas por vezes infelizmente se submetiam a certas práticas escusas, por isso que inclusive você tem tanto filho nascendo e sendo registrado muitas vezes que são filhos dos senhores. E é uma forma de sobreviver àquela miséria, àquela desigualdade, né? Ela usa o corpo como elemento de sobreviver àquela desgraça que é o sistema escravista. Mas eu não me sinto confortável a fazer afirmações sobre isso, entendeu? Eu acho que a Fernanda ela tem uma perspectiva teórica e ela que tem que pensar, mas o Douglas também conhece muito bem essas dinâmicas em Mariana. Eu não conheço, Rebeca, desculpa, esse artigo especificamente, eu conheço a dissertação e a tese da Fernanda, ela tem um trabalho muito bom, eu não conheci o trabalho dela antes de terminar minha dissertação, e foi depois que eu conheci o trabalho, então, em geral, a documentação que a Fernanda Domingues, ela trabalha, documentação, são processos. É como eu dizia, o processo ele vai contar para a gente algumas perspectivas daquela experiência humana que, por exemplo, não aparecem na minha documentação. Por exemplo, e aí eu acho que o Felipe também tem elementos para falar sobre isso, que ele conhece muito bem a documentação com a qual eu trabalho. Essa realidade, ela não aparece tão claramente nos documentos. Eu encontro com uma determinada frequência senhores que admitem paternidade de filhos havidos com mulheres que estão sob a escravidão, que são escravas deles. Então, eu encontro o resultado disso, né? Eu não encontro a documentação que eu trabalho, não me conta sobre os processos. Mas essa perspectiva, ela já é uma perspectiva até antiga na historiografia brasileira. Isso remonta à Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, né? Há trabalhos nas últimas décadas, os trabalhos do professor Luciano Figueiredo, do professor Eduardo França Paiva,
eles apresentam essas perspectivas, né, a partir de outras documentações, a partir de outras vivências. Eu também, não é o meu objeto de trabalho, sabe? Eu não trabalho com a perspectiva de gênero, a minha preocupação ela é maior a respeito dos entendimentos do que é a liberdade dentro daquele contexto e dessas vivências, né, que eu encontro mais claramente na minha documentação. Então, assim, eu tendo a acreditar que essa perspectiva que a Fernanda traz, ela existia, realmente. Mas não somente. Não é a única perspectiva, não é a única possibilidade de constituição dessas alforrias. Então, assim, a gente tem que ver, talvez, estudos mais aprofundados para cruzar essas informações, para ver isso mesmo, sabe? Eu acho que se a gente faz isso, talvez a gente... eu acho que sempre... o ganho disso é a gente ver a agência daquelas pessoas, né? É entender qual é o limite, né, entre a violência que elas sofrem e a consciência da situação em que elas estão. Pela base documental que eu tenho, eu tendo a acreditar que há uma consciência daquela situação, sabe? Mas eu acho que esses trabalhos que cruzam documentação, eles são muito importantes para a gente, né, ver isso em uma perspectiva mais ampla. E para perceber, sabe, a variedade de realidades que desembocavam na constituição de uma alforria, de uma liberdade. Bem, pode parecer até que eu tenha saído um pouco pela tangente, Rebeca, na sua resposta, mas eu entendo muito nessa perspectiva, sabe? Me parece que o Felipe caiu, é isso? Sim, bom dia, pessoal. Para quem eu ainda não falei, o professor Felipe perdeu a conexão, ele pediu que eu agradecesse a todos pela presença e finalizasse, né, o minicurso de hoje, se ninguém mais tiver perguntas. Se tivermos ainda alguma pergunta, terá que ser respondida pelo professor Douglas. E se não tivermos mais perguntas ou comentários, eu vou finalizar, tudo bem? Então, gostaria que o professor Douglas fizesse a conclusão, por favor, para que a gente encerre o minicurso de hoje. Poliana e Rebeca, eu vou agradecer a vocês duas, né? Agradecer ao GFIL, agradecendo a vocês duas. Eu estou muito feliz com o resultado, né? Com o debate, com o interesse das pessoas e, assim, com um debate muito respeitoso, né? A gente viu aqui uma série de perspectivas, pelo que eu percebi do público, há interesses de pesquisa variados, então nós vimos que é possível, né, esses ambientes de debate, de diálogo, a partir de perspectivas diferentes. Então, eu agradeço muito e espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais sobre as nossas fontes, as nossas pesquisas, sobre a nossa história, sobre a constituição desses elementos culturais, filológicos que a gente encontra na documentação. Então, eu estou muito feliz e agradeço demais pela oportunidade.